Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é muito bom ter você aqui. Eu sou o evangelista Rafael. Hoje eu quero conversar de um assunto bem sério com vocês. Há poucos dias me chegou ao conhecimento que o William Craig, talvez um dos mais importantes apologistas hoje, soltou uma nota dizendo que Gênesis, de 1 a 11, seria um mito histórico. E qual é a problemática disso? Qual é o problema disso? Primeiro, é a distorção daquilo que a Escritura diz. Distorcer o que a Bíblia diz que realmente aconteceu, dizendo que, olha, talvez isso não seja totalmente verdade. Porque o que é um mito histórico? Ele está dizendo basicamente o seguinte, que algumas coisas ali são verdades e outras não. Porque a maioria das civilizações antigas, elas realmente começam com um mito fundador, que dá noção da identidade, aquela região, aquela tribo, aquele grupo de pessoas. É normal isso em vários povos antigos. Mas quando nós trazemos para a palavra de Deus, o povo judeu e todo o contexto do Antigo Testamento, nós dizemos que o que está escrito aqui na Bíblia, na Escritura, é um mito, mesmo que seja um mito histórico. Ele diz, não, algumas coisas ali são verdade, outras são mentiras. Isso é um problema de verdade para nós. Porque é o seguinte, se eu acredito que Gênesis, de 1 a 11, e mesmo que alguns, às vezes até menos radicais, digam assim, olha, não, de 1 a 11 não, mas ele de 1 a 3, ali não é um fato realmente, é só um mito e tudo mais. É um problema, porque Jesus, ele vai citar o dilúvio, por exemplo. Ele vai ancorar um fato histórico, que é o fato da sua volta, com o dilúvio. Ou seja, se eu acredito que o dilúvio ele não é literal, ele não é um fato histórico, eu acredito também que o que Jesus está dizendo não é um fato histórico. Ou seja, então a segunda volta de Jesus não é um acontecimento real. Sabe? Outros problemas. Paulo cita Adão. E se eu acredito que Gênesis, mesmo que de 1 a 3 é mentira, o que eu faço com as citações de Paulo? Ele pegou um mito para falar uma verdade? Ele pegou algo que não é real para falar de algo real? Um terceiro problema, que para mim é o pior e acaba com tudo que a Escritura nos ensina, com tudo que a Escritura fala de fato. E isso é importante. Se eu acredito que Gênesis, de 1 a 3, de 1 a 11, ou qualquer porção da Escritura, seja mentira, mas focando aqui, de 1 a 3 ou de 1 a 11, seja um mito, seja algo que não é real, o que eu faço com a queda? Porque se o homem não caiu, logo não houve processo de redenção. Não é necessário um salvador se não houve um pecado. Porque a salvação está baseada no fato de que o homem caiu. Eu gosto de uma analogia muito simples assim, que diz que, vou tentar explicar. É como se Adão fosse a forma do bolo. A forma do bolo, em um determinado momento, ela caiu e amassou a quina. Aqui, você vê aqui minha Bíblia. Amassou a quina. Eu posso continuar fazendo bolo com ela? Posso. Vai sair o bolo? Vai. Mas todos os bolos que saírem depois daquela forma vão ter uma marca da forma original. É mais ou menos isso. O pecado de Adão é esse amassado na forma. Todos os homens nascem carregando o pecado dentro de si. Tem a natureza pecaminosa. É pecador em essência. Até que tenha um encontro com Cristo. Qual é o processo da salvação? Arrumar essa forma. Pegar o molde torto de Adão e aquele molde não se aplica mais. E aí o molde que passa a ser o nosso molde após o novo nascimento é Cristo, que não tem defeito.
Se eu acredito que não houve queda e Adão não é real, logo eu estou dizendo, olha, não houve uma queda inicial. E se não houve uma queda inicial, não é necessário haver processo de redenção. Não há essa mácula na forma, não há essa marca que o homem carrega. Tá vendo o problema disso? No fundo, o que fazem quando estão dizendo isso é negar a cruz. Se eu pego um trecho da escritura tão importante quanto a criação, eu estou negando a cruz. Lá no final, isso vai desembocar na cruz de Cristo. Rafa, isso se aplica a todo e qualquer texto da escritura? Em alguma essência, sim. Porque se eu pego um trecho da escritura, seja ele qual for, e digo, olha, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui não é um fato histórico, isso aqui não é real, isso aqui não aconteceu, isso aqui não é bem assim, isso aqui é de outra forma, seja o que for, eu estou dando descrédito à escritura. E se uma porção pode ser mentira, se uma porção talvez não seja aquilo que realmente está escrito, o que faz com que o restante seja? Se Gênesis de 1 a 11 é um mito histórico, por que não de 12 a 50? Por que não toda a história de Abraão não é um mito histórico? Talvez Abraão não tenha existido. E se Abraão não existiu, será que o povo judeu se origina? Tá vendo o problema? Eu descaracterizei um trecho da escritura. Olha, isso aqui não é bem assim, isso aqui é mentira. Tá, então o que é verdade? E se um trecho é mentira, quem determina de fato o que é verdade ou não? Quem diz, quem dita a regra? Quem pode falar o que é de fato verdade? Quem é capaz de analisar, abrir a escritura e dizer isso aqui é mentira? Como Renan Kivitz disse há pouco tempo atrás, a gente precisa reescrever a Bíblia. Quem tem autoridade para isso hoje? Quem pode dizer o que precisa ou não ser colocado ou tirado? Vale lembrar de um trecho daquilo que Jesus disse, que nem um tio da sua palavra vai passar. Sabe? Nada na escritura, nada na escritura é em vão. Nada foi colocado ali à toa. Nada. Vou aproveitar o gancho e pegar o vídeo que a Porta dos Fundos fez. O Porta dos Fundos, sei lá como é que se chama isso. É um grupo de humor, né? Ateu, esquerdista, zombando de um trecho da escritura onde diz que não se pode cortar o cabelo arredondado. Eu nem cheguei a ver o vídeo. Eu vi um vídeo de um pastor, o pastor Rodrigo Mocelin, comentando a respeito do vídeo. Poxa vida. E sabe o que é engraçado? O que é engraçado? A gente olhar para isso e dizer assim, mas realmente, é porque a gente vê cristãos dizendo isso, né? Deus não se importa com o seu cabelo, Deus não se importa com as suas vestes, Deus não se importa com... Por que não? Quem disse que não? A Bíblia diz que sim, que Deus se importa. Rafa, mas aquilo não se aplica mais. Mas se aplicava. E se aplica ainda de outras formas. Aquilo, do corte de cabelo especificamente, gerava identidade. O povo judeu era reconhecido pela sua identidade. Uma coisa vou pegar os assembleianos antigos, vamos dar como exemplo. Hoje em dia nem tanto, né? Até porque a gente acredita que roupa não coisa mais. Mas preste atenção. Antigamente, você sabia muito bem quando um crente estava passando na rua. Por causa de quê? Da roupa. Da forma de se vestir. Funcionava do mesmo jeito. Você sabia que era um judeu pela forma que ele se vestia, pelo corte de cabelo que ele tinha, pela forma que ele andava. Gera-se identidade. Deus se preocupa. Deus se preocupa com a forma que nós nos vestimos, com o corte de cabelo que nós fazemos. Deus se preocupa sim com a forma que nós lidamos com a nossa aparência, sim. Por quê? Porque isso gera identidade. E aí fica uma pergunta para nós. E volta, deságua naquilo que Craig disse.
Se essa porção da escritura não é válida, qual é? Do corte de cabelo também não. Poxa, tá vendo a problemática? Eu olho para um trecho da escritura e falo, não, isso aqui não é relevante. Por que não? Por que não? Bem, que a gente possa olhar para as nossas Bíblias e entender que aquilo é a palavra de Deus do jeito que está escrito. Homens de Deus podem discordar de certas interpretações, porque é assim, temas difíceis de fato da gente interpretar na escritura. Por exemplo, escatologia, extremamente difícil de interpretar um texto escatológico. Há divergências, é pré, é pós, é nid, sabe? Dentro da soteriologia também tem coisas difíceis. Está aí a divisão entre Armínio e Calvino. São textos difíceis, sim. Mas, poxa, estão querendo quebrar os mais fáceis. Está escrito que foi assim. Se Deus criou o mundo em 7 dias e foi escrito, sim. Rafa, há homens de Deus que discordam se foi feito em 7 dias ou não. É impossível. Eu vou ler o trecho. O vídeo está ficando longo e eu não quero isso. Eu não quero vídeo longo, eu quero vídeo mais curtinho. Mas rapidinho aqui. Em Gênesis, capítulo 1. Qualquer parte aqui da criação vale. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Ponto. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Se houve tarde e manhã, não são 1000 anos, gente. Certo? Então não tem como ser eras na criação. Mais uma vez, dizer que o mundo tem centenas e centenas e centenas de anos, mesmo que seja uma pessoa piedosa, crente, fiel em Cristo, dizendo isso, está tentando te enganar. Deus disse, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, sempre acompanhado de tarde e manhã. Outro ponto, por mais que seja um crente piedoso, ele pode estar enganado. Isso não quer dizer que ele seja mau em essência. Isso não quer dizer que há uma maldade em cima dele, mas naquilo ele está sendo enganado. Naquilo ele está sendo enganado e está enganando a outros. Dizer que uma parte da escritura, seja ela qual for, está errada, está tentando te enganar e vai desaguar de alguma forma na cruz. Zombar das escrituras, dizendo que Deus não se importa com as suas vestes, com o seu cabelo, com seja o que for. Vai desaguar na cruz de Cristo. Nós precisamos ter uma identidade com Cristo. Amém? Eu vou aproveitar o gancho desse vídeo para gravar o próximo. Eu já vou gravar em seguida, mas vai sair para você em outro dia. Falando sobre Calvino e Armínio, tá bom? E colocando o meu ponto de vista. Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Toma cuidado com quem você ouve. De verdade. Não tentando te enganar. Se não é só a escritura, se não é somente as escrituras, descarta. Não que William Craig não tenha falado nada de bom. Falou muita coisa boa, irmãos. Falou muita coisa boa. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nesse ponto, nesse argumento, ele está errado. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Até o próximo vídeo.